A paz do Senhor, igreja querida. Que bênção estar aqui concluindo essa festa, essa grande festa de inauguração desse novo tempo, desse novo espaço, desse novo templo, desta igreja tão relevante na tua vida e na minha vida também. É uma alegria para nós estarmos participando desses 4 dias. E eu, quando me preparava para vir para cá, já no dia de vir, já estava decidido que eu viria, e eu tinha isso no meu coração, independente de eu pregar ou não, eu viria, pois acompanho vocês há muito tempo. E quando me preparava para vir, eu falei: Deus, eu vou deixar a nossa igreja aqui no final de semana. Eu não costumo fazer isso, eu nunca faço isso, a não ser quando eu estou de férias. Eu falei: eu não estarei presente, e eu tenho certeza, ó Deus, que eu estou indo para algo que o Senhor vai me ensinar nesses 4 dias. E se você parar para observar o que Deus falou desde o primeiro dia, na quinta-feira, que Ele mostrou que o espírito desta igreja, a postura desta igreja é como Jesus, que não ficava preso ou detido na obra que ele tinha a realizar por causa de erros da sua equipe, como Judas, que tinha o seu caráter comprometido. Pelo contrário, ele se curvou e lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas era quem havia de traí-lo. Você viu isso na quinta-feira. Na sexta-feira você observou que Deus opera de diversas maneiras, mas você só vai descobrir um mover mais profundo e contínuo de Deus num compromisso com tua igreja, num descer raízes, num aprofundar raízes. Você viu isso quando Deus esclareceu muito bem a nós a questão da unção que passa e a unção que permanece, a unção que produz frutos e resultados. Ontem você continuou vendo Deus investindo na tua vida, para que você se posicione diante dele, para aprender e para viver de uma maneira diferente, uma maneira mais dinâmica no poder dele. E você viu ontem que se você não fizer a tua parte num investimento, num sacrifício que seja equiparado, que seja preparado para receber as promessas de Deus na tua vida, você não vai conseguir realizar, por mais que Deus tenha projetos grandes, por mais que você tenha sentimentos bons e grandes para a obra de Deus, nada vai acontecer, porque você simplesmente não investe na sua vida para chegar lá. E concluímos ontem ouvindo Deus nos falar sobre a importância de projetarmos a bênção de Deus sobre a geração que já está em nosso meio, que já faz diferença na igreja, mas que ainda não é de responsabilidade total da igreja. E Deus tem um projeto nessas crianças, em nossos adolescentes, em nossos jovens, que já são e já estão, mas ainda a responsabilidade pesa mais sobre nossos ombros, sobre os adultos, mas em breve eles ditarão o ritmo da igreja do Senhor Jesus. E hoje eu tenho a feliz tarefa de concluir esses 4 dias de festa, que será concluído com a nossa participação no corpo e no sangue de Jesus. Eu poderei concluir com um último ensinamento, com algo que Deus me ensinou, te ensina nesta hora, que está muito ligado, e eu gosto muito de ver isso. Pastor Cleverson falou sem imaginar que eu ia falar, porque não tinha como. Eu me preparei sem imaginar o que ele ia falar. O pastor Benhur veio do norte, eu vim do sul, e todos nós somos apenas instrumentos na mão daquele que não veio nem do norte nem do sul, mas ele está em todos os lugares na igreja. E quando eu vi Deus agindo, com tanta clareza, quem mais percebeu essa linha de continuidade de Deus? Quem mais percebeu? Você percebeu que Deus está numa linha contínua, te aprofundando, te aprofundando? E agora eu quero começar uma explanação com você do que Deus quer. Gente, é muito simples o que eu falarei agora. Talvez você já tenha até
ouvido alguém pregando sobre esse texto, e talvez até na mesma abordagem, e eu não tenho um compromisso de ser inédito no que eu falo, porque aquele que quer sempre ser inédito, a chance dele ser um herege é muito grande. Eu não tenho intenção de ser inédito no que estou falando a vocês, mas eu tenho sim a sincera intenção de falar a você o que Deus quer que eu fale. Por isso eu falarei para você nessa manhã sobre entendam o que Deus está para fazer. Não tem como eu ser mais claro. Entendam o que Deus está para fazer na tua vida e nesta igreja. Está com os ouvidos atentos? Deus vai te surpreender. Deus tem uma intenção com você que você não espera, mas você está na casa dele para ele te trabalhar. Você está na casa do oleiro para ele trabalhar dessa forma tão linda. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus. Não tem que fazer mais festa quando eu falo da palavra de Deus, né? Você fez festa com as apresentações, você vai vibrar na hora de algumas frases que eu falarei, isso é muito bom. Mas quando você vai ler a palavra de Deus, não há nada nesse mundo comparável à palavra de Deus. Então vamos ler agora a palavra de Deus. Alegre-se, porque por muito tempo, irmãos nossos foram perseguidos para que existisse essa palavra, perderam família, perderam a vida para que essa palavra chegasse a nós e valorizamos. Gênesis 48. Eu aprendi com o pastor Benhur, você tem 25 minutos para me dar nesse momento. Você tem 25 minutos para ouvir. A gente começa nos 25, depois vai para 30, 35. Mas está certo, eu falei que estratégia, né? E eu tenho que estar aprendendo. Quem tem 25 minutos, fala assim, eu te dou esse tempo, pastor. Fala assim. Muito obrigado. Isso está dado. O que eu precisar dar mais, eu pego. Tá bom? Mas já está dado. Já tenho 25 de folga. Eu aprendi com ele. Muito boa estratégia. Eu falei, olha aí, camarada, já pega todo mundo. Aí quando ele chega nos 25, o povo fala assim, já deu. Aí ele fala, mas tem mais um pouquinho. Mas daí ele pega. Mas tá bom, é digno também, não tem problema. Gênesis 48, versículo 11. Então disse Israel a José. Israel aqui é Jacó, que já tinha o seu nome mudado por Deus, tá? Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. José do Egito. Lembram da história? José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos como escravo e acabou se tornando o homem mais importante do Egito, o homem mais importante porque na cultura deles, Faraó não era homem, era Deus. Então no mundo humano ele era o mais importante. E José, tirando-os de entre os joelhos do seu pai, porque eles estavam ali numa despedida em que era transferida a bênção, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, eu vou explorar um pouquinho isso depois, e a esquerda Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. Isso tem uma relevância, por isso aqui ele está explicando tão bem. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim
para a cabeça de Manassés. E disse José seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim diante ou à frente do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te de mais que a teus irmãos um declive montanhoso, e o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. E assim Israel, ou Jacó, abençoou os netos que ele não esperava mais nem conhecer, porém Deus cumpriu a promessa. Entendam, falando a todos vocês como igreja, o que Deus está para fazer. Quando nós entendemos o que Deus está para fazer, nós pagamos um preço alto pelo que vale alto, e um preço baixo para o que não vale. Quando nós entendemos o que Deus quer fazer, nós nos organizamos no dia a dia para viver o que Deus vai fazer. A tua vida está totalmente ligada com a tua igreja. A tua fé está totalmente ligada com a tua igreja. E a tua percepção de Deus está totalmente ligada com o teu pastor. Se o teu pastor tem uma percepção de um Deus que cura, você será curado. Se ele não tem uma percepção de um Deus que cura, você ficará doente. Se o teu pastor tem uma percepção de um Deus que salva os não crentes, familiares, amigos nossos, você começará a se mover para que a tua família seja salva. Se o seu pastor assim não crê, você simplesmente se acomoda e diz: que mundo ruim existe lá fora, ainda bem que estamos aqui dentro. O teu pastor determina, revela o perfil de Deus para você. Por isso a tua ligação com a igreja e a tua ligação com o teu pastor são determinantes para um grande tempo que nós não entendemos, mas recebemos como eternidade. E esse período aqui, que você vive aqui, é determinante no teu envolvimento, por daqui a pouco que você estará ali, na eternidade que nos espera. Graças a Deus. Quando eu falo em você entender o que Deus está para fazer, você observa nesse texto duas realidades, uma passada e outra futura. Daqui a pouco eu vou entrar na questão de entender o que Deus está para fazer, mas para isso eu preciso que você entenda corretamente o que estava diante de José e de Jacó, Israel. Se você não entender o teu passado, entender como você chegou até aqui, valorizar sim o fato de você estar aqui. Se você não entender que o propósito do teu passado e do teu presente aqui tem uma relevância para o teu futuro, você não chega no que Deus quer fazer. Se você se deter apenas no impacto da tua conversão, e não entender que aquela conversão tem uma razão de ser, você se limita a admirar uma semente que brota,
e não se preocupa com a razão dela ter brotado, com os frutos que virão através dela. É impressionante uma semente brotar, mas mais impressionante é uma semente gerar centenas e milhares de sementes como ela. Ou seja, fique atento, entenda o que Deus vai estar fazendo, ou está para fazer. Para isso, sim, valorize muita coisa que você viveu, mas entenda o porquê você viveu isso. Bem, sejamos práticos. Existiam 2 filhos, Manassés e Efraim. E por propósito, porque era assim que funcionava, Manassés era o primogênito, e ele deveria estar debaixo da mão direita na hora da bênção, porque era a mão que ministrava a bênção principal. Efraim era o segundo filho, era de menor relevância, e ele então seria colocado debaixo da mão esquerda de Jacó. Por isso o texto é tão detalhado em dizer que José organizou de uma forma correta. Ele pegou invertido para colocar na forma correta debaixo das mãos de Jacó. E isso tem uma razão de ser. Para isso, você vai ter que entender, não precisa procurar o texto, mas para nós entendermos o que está acontecendo em Gênesis 48, nós temos que lembrar do significado da razão de ser de Manassés e de Efraim na vida de José. E isso acontece em Gênesis 41, quando nascem. Quando nasceu o primeiro, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ou Deus me fez esquecer de toda a tribulação que eu vivi para chegar até aqui. Deus me fez esquecer da motivação com que eu vim lutando, extrapolando limites para chegar até aqui. Primeiro ensino dessa base que vai nos levar ao entendimento. Primeiro, Manassés para José significava claramente o tempo da superação. Manassés significava, ele olhava para Manassés e entendia: eu fui vendido como escravo e hoje eu sou o senhor da terra. Eu superei. Quando ele fala, eu esqueci do que os irmãos fizeram, eu esqueci da traição que eu vivi, eu esqueci do passado, não é no sentido de esquecer, de apagar da memória, porque o nome disso é Alzheimer, e espero que você nunca experimente isso, e nem José estava experimentando. Quando ele fala sobre esquecer, ele fala sobre lembrar daquilo de uma forma que não dói mais. Superar o teu passado não é apagá-lo, e não é escondê-lo. Por mais que você tenha vergonha, por mais que seja feio, você não deve apagar, porque é a tua história. E Deus é tão grande que Deus pegou a tua história para fazer algo lindo que Ele já está fazendo. E a glória dele aparece nesse contraste. Aparece. Quando o pastor Paulinho estava iniciando o culto, ele começou a lembrar dos primórdios dessa igreja. Isso glorifica a Deus. Você lembrar de Manassés, você lembrar da superação, é algo bom, é algo que te ensina, é algo que glorifica o nome do Senhor. José, ele tinha lembrança de como ele chegou ali, mas ele lembra que foi uma história de superação. E ele diz que superação incrível. E realmente foi incrível. Ele venceu várias prisões, ele venceu prisão interna, familiar, quando toda a sua família, na visão dele, toda a sua família simplesmente o indesejava e o venderam como escravo, e poderiam ter feito pior, porque iriam matá-lo. Na concepção dele, o pai não foi atrás dele, porque ele não sabia do que contaram ao pai. Ele ficou aguardando muito tempo Jacó aparecer, ou enviados de Jacó chegar perguntando sobre ele. E isso nunca aconteceu, porque ele não sabia que tinham mentido ao pai dele que ele tinha morrido. Isso ele foi construindo prisões terríveis. Depois ele vai trabalhar numa casa onde ele era ali um mordomo fiel, e ele vivia uma tremenda prisão que era de um assédio.
um assédio sexual, um assédio moral, que aquela mulher terrível batia contra ele, e aquilo foi fechando, ao ponto de fisicamente ele ir para uma prisão de fato. E mesmo naquela prisão, aquele homem não se entregou ao seu momento difícil, e ele vive Manassés, ele vive a realidade de superar, ele vive uma história incrível de ser fiel a Deus, e ele se mantém nesse projeto de Deus, e ele, quando nasce seu filho, já num estado de estabilidade, de vitória, ele olha para o filho dele e fala: o primeiro, o mais importante, vai representar a minha superação, porque até aqui o Senhor me sustentou. Superação é importante, gente, e ela tem que ser lembrada, ela tem que ser celebrada, porque ela de fato vem das mãos de Deus para nós. Vocês vivem uma realidade de superação. Você vive uma realidade de superação, já como José, numa terra estranha, numa língua estranha, em inglês que nem sempre você conhece muito bem, mas você olha para trás e lembra-se do lugar que você saiu e do lugar que você está, da realidade que você saiu, da realidade que você está, e você olha e diz: Manassés, Deus me deu uma superação. Eu superei em Deus. Eu superei barreira, eu superei rejeição, eu superei ser humilhado, mas eu estou vivo para a glória de Deus. Manassés, estou superando. Maravilhoso, não? Quando nasce o segundo filho, eu tenho que me apressar, porque temos a Santa Ceia hoje, e também depois eu vou ter um churrasco que eu vou ter que ir. Eu estou brincando, mas é verdade. E isso é uma motivação também. Manassés é o tempo da superação. Nasce o segundo, chamado Efraim. E Efraim, ele olha em Gênesis 41, 52, ele diz: ao segundo chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que a superação se torna ainda mais linda quando diz: você prosperou na terra da aflição, na terra em que você foi perseguido, em que você foi angustiado. De repente você começa a prosperar. Você fala: meu Deus, essa terra é muito boa, porque estou prosperando na terra da minha aflição. E ele diz Efraim, e eu dou o título. Primeiro eu falei Manassés, o tempo da superação. Manassés, o tempo da... Você pode falar superação? O tempo da superação. Agora eu falo Efraim, o tempo do sucesso. Ele fala: eu não só superei, eu tive sucesso. Eu não só superei a prisão familiar, a prisão de assédio, a prisão física, mas eu superei e agora eu tenho sucesso no lugar em que eu era prisioneiro. Você já parou para imaginar colegas de prisão que viviam com José, agora tendo que se curvar quando ele passava? Porque ele tinha autoridade de Faraó. Ele estava num império muito diferente do império americano, em que o presidente é uma pessoa com muito poder, mas não com todo o poder, como no império de Faraó. E ele estava naquele império com um poder muito maior. E ele vivia esse sucesso. Além de sobreviver, José conseguiu permanecer fiel. E todos os que permanecem fiel na presença de Deus experimentarão o sucesso. Encontra a realização. O poder da maior potência da época estava na sua mão. E ele olha para Efraim e diz: Efraim, você me lembra do sucesso, você me lembra de como prosperei, de como avancei. O tempo do sucesso era grande, mas no coração de José, o tempo da superação era maior. E aqui eu começo a chegar o motivo que eu quero chegar nessa manhã. Ele, na hora de organizar a bênção que ia receber, a bênção que ia ser transmitida, aquela bênção apontava para o presente, passado ou futuro?
aquela bênção que os filhos iam receber de Jacó, do vô, aquela bênção apontava para o presente, passado ou futuro. É só você lembrar de um momento um pouco anterior a eu pregar, em que o pastor Benhur veio aqui, e ele falou com as nossas crianças, e ele orou, projetando uma bênção para presente, passado ou futuro? Futuro. E essa bênção da primogenitura tinha tudo a ver com o futuro. E agora quando ele se aproxima, ele pensa, quem vai na mão direita, na mão da bênção maior, da bênção principal, da bênção que vai fazer um futuro ainda maior, é Manassés. E quem vai na bênção menor é Efraim. E ele organiza, e assim ele coloca diante de Jacó, de Israel. Porém, Jacó, ele faz isso aqui, ó. Nós não conseguimos entender às vezes que Deus, que a gente organiza tudo, e quando chega na presença de Deus, você fala, vai ser assim. Deus faz assim, ó. Nós temos dificuldade de entender um Deus que olha o que nós não estamos vendo ainda, mas que Ele está querendo ensinar. Quando você chega e fala, Deus, esse aqui é Manassés, esse aqui é a minha superação. Que história incrível de superação. Deus, não há nada maior na minha história do que a minha superação. Está aqui, ó. E esse aqui é uma história de sucesso, uma bênção, mas é menor, é Efraim. Aí Deus pega e fala, eu vou te mostrar algo. Para as irmãs, as moças, siga o exemplo de Deus. Quando o moço for pôr o anel de noivado na tua mão, você faz assim. O que quer dizer essa tua mão cruzada? Que você quer o quê? As irmãs são afiadas, você viu? Mas na hora, eu falei, é casamento, crente. Deus quer falar muitas coisas quando Ele age contrário ao que nós estamos agindo. Ele não quer que a gente se perca, Ele quer apenas nos corrigir na maneira de entender. Por isso eu te afirmo, entenda o que Deus está para fazer. Entenda o que Deus tem planejado para daqui a pouco na tua vida, na vida da tua igreja. Entenda o que Deus está para realizar, porque Deus falou quinta, Deus falou sexta e Deus falou ontem, de uma forma muito intensa, que Ele tem um interesse tremendo aqui, em você, na tua vida, na tua família, nessa igreja. Ele quer fazer algo que vai além do que você está esperando. Prova disso, o que você está esperando vem na ordem que você apresenta. Mão direita está Manassés, mão esquerda está Efraim. E Deus fala assim, não, eu farei ao contrário. Entenda o que Deus está para fazer. Para entender o que Deus está para fazer, eu tenho que tentar entender por quê que José não entendia o que estava acontecendo. Ele pensou que seu pai estava gagá. Prova disso, Gênesis 48:17, você já leu, só para reler. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isto desagradável, e tomou da mão do seu pai para mudar da cabeça de um para a cabeça de outro. Ei, irmão, eu tenho um pastorzão que me criou. Se eu vejo ele botar a mão no que eu julgo errado, botou a mão na cabeça de um, não era para ser, eu teria coragem lá de pegar a mão dele daqui e botar ali? Mas de jeito nenhum. Está fazendo, está feito. Ele sabe que está fazendo. José chega e fala, Deus, não é isso. A ordem da minha vida não é essa. Está entendendo, igreja? Cheguei na parte importante agora. A ordem da minha vida não é essa. A ordem da minha vida é mais importante, foi a minha superação. Maior é a minha superação do que será meu sucesso.
A minha superação é maior. E Deus chega e inverte. Por que não entendemos a nova ordem de Deus? Por que não conseguimos entender a nova ordem de Deus? Coloquei aqui 3 possíveis explicações. Primeira, porque estamos feridos ou porque ficamos feridos demais pelo nosso passado. Você não vai conseguir vislumbrar um amanhã maior do que o teu passado se você não tratar e não encarar e não vencer algumas feridas, alguns machucados, algumas cicatrizes que você esconde do seu passado. Mas pastor, eu superei, eu sei. Por isso você deu o nome a Manassés. Você superou, mas não se curou. Você acha que aquilo doeu demais, e pode ser que tenha doído mesmo, mas olha para mim, já passou. Diga, já passou. Diga outra vez, já passou. Para os fantasmas da tua cabeça que ficam te fazendo remoer, que ficam te dando um senso de injustiça, que ficam te dando ideia de você tentar gastar energia, mostrando agora para os outros: olha, eu sou o que teve sucesso, eu sou o Efraim, olha como eu estou bem. Você está gastando tempo com o que já passou. Quem gasta tempo com o que já passou é a mesma coisa que pagar nesse mês o boleto do mês passado que já foi pago. Quem faz isso? Se você não faz isso com dinheiro, que dá para você achar mais, não faça isso com o teu emocional e com o teu espiritual, que não é inesgotável assim como o dinheiro. Não faça. Primeira explicação possível, porque pessoas insistem em dizer que a superação nunca vai ser menor do que o sucesso. Um desses motivos é o machucado. Como você foi ferido, irmão, isso é inevitável. Eu estou no meio da minha vida, talvez um pouco mais para frente, em tempo cronológico, e eu já trago marcas da minha vida. Eu sou pastor da mesma igreja, vai fazer agora, daqui um mês, 25 anos. É impossível em 25 anos eu não desagradar e não ser desagradável, é verdade ou não? É impossível eu não desagradar e não ser desagradado. É impossível. Eu sou falho e todas as pessoas que eu pastorei também são. E tem lá alguns que é do grupo inicial. E hoje são líderes, são importantes. Mas eu olho para a cara deles, tem história para contar. E ele deve olhar para mim e também deve ter. É lógico, é. Ele pisa no meu calo, mas infelizmente eu também piso no calo dos outros. Ninguém gostaria, mas doeu. E aquilo eles passaram por cima, eu passei por cima de situações que eu julgava não conseguir passar, e eu superei, mas eu estou equivocado. Aquilo era um processo para eu chegar aqui, não era o meu propósito maior. Por isso, deixa o passado para trás. Começa a chamar passado de passado no teu coração, porque tem muita gente revivendo coisa que já passou nas suas emoções e na sua energia. Joga isso para o passado. José, você acha que o que você fez de mais importante foi a tua superação, mas Deus está te dando uma notícia diferente. Deus está simplesmente fazendo isso. Quem que pode fazer comigo? Faz aí. Qual é a mão direita? É o contrário. Qual que está do lado direito? A esquerda. E qual está do lado esquerdo? Deus está te mostrando alguma coisa aqui, José. Segundo motivo, por que muitas vezes não conseguimos entender o novo de Deus? Porque não reconhecemos que Deus é maior do que já experimentamos dele. Ei, irmão, você quer ver alguém que me desanima na fé? É o crente saudosista. Meu Deus. Primeiro, porque não era tão bom quanto ele disse que era. Nós temos uma armadilha psicológica que quando nós nos afastamos da coisa, a gente começa a imaginar que é melhor. Eu não nasci e vivi sempre em Campinas. Eu nasci e vivi em Curitiba. E saí de lá com 22 anos. Já vivi a maior parte da minha vida em Campinas. Mas eu me pego às vezes com lembranças, gente, de ambientes tão bons. E eu penso assim, meu Senhor,
como era legal quando nos reuníamos no pátio da casa da minha avó, e como eram lembranças muito boas. Aí, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava de passagem por Curitiba com a minha família. Eu falei, vamos lá dar uma olhada onde eu vivi. Eu fiquei decepcionado, porque na minha imaginação era melhor. Eu estava caindo numa armadilha comum. Nossa, era tão bom. Não era. Mas era tão ideal. Não era. Foi uma bênção? Foi, por causa do sucesso que veio depois. Mas a superação não foi o maior de Deus. Vivemos experiências com Deus. Eu não posso acreditar que a tua história de maior impacto é a história da tua conversão. A história da nossa conversão, gente, é impactante, não tenha dúvida disso. Porque ela te tira das trevas e põe na luz. E isso é para a glória de Deus, é o maior evento, mais significativo da nossa vida, mas não é o maior feito da nossa vida. Porque quando você estava nas trevas, você estava perdido, não ia para lugar nenhum. Agora você veio para a luz. Quando Ele te traz para a luz, Ele fala, agora você sabe para onde tem que ir. E o teu maior sucesso foi ter feito algo que você mesmo não fez. Foi Jesus quem fez. Te tirou das trevas e pôs na luz. Ele te pôs na luz para quê? Para você crescer. Voltamos à história da semente, que seu maior feito é romper a casca da semente. Não, o maior feito de uma semente é ficar com 15 metros de altura, com galhos que dão sombra, abrigar ali muitos pássaros, e na estação certa dar muito fruto. Irmão, você não pode achar que Deus não tem nada novo para você, porque você se decepcionou, porque você está longe, ou porque o pastor de hoje não é tão vibrante quanto o pastor de ontem. O fato é que hoje Deus tem um milagre para você. Talvez teu pastor de hoje não é tão vibrante quanto o pastor do Brasil, quanto o pastor lá do norte e do sul, mas é o pastor que Deus pôs na tua vida hoje, e Deus vai usá-lo. Deus vai usar o Cleverson para fazer algo novo na tua vida. É Deus. Mas pastor Cleverson não é tudo isso. Deus é tudo isso e ainda mais. Pessoas não vivem a ordem de Deus, e isso limita a obra de Deus tremendamente, porque simplesmente elas acham que já chegaram no ápice de Deus. Eu fui batizado no Espírito com 7 anos de idade, 6 para 7 para ser mais exato, e nunca mais deixei de falar em línguas desde lá. E hoje o pessoal está com vergonha de falar em língua. Azar é deles. Eu sei o valor que isso teve na minha vida, e o valor que isso teve em igrejas que foram excluídas de convenções tradicionais pelo simples fato de falar em línguas. Prejuízos financeiros e morais na vida de grandes homens de Deus, para que eu pudesse falar em línguas hoje. Eu falo. Quando eu comecei a falar em línguas, eu olhei na Bíblia, e lá está escrito assim: melhor ainda é se você interpretar. Eu falei, bem, se eu falo, diz que já é uma bênção falar, mas há uma bênção ainda maior, porque ela se estende ao coletivo, se eu interpretar. O que eu tenho que fazer? Mas pastor, falar língua já é um dom maravilhoso. É, mas Deus tem mais. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. Eu vou falar o dia inteiro nisso, mas não vou falar não. Tem churrasco. Terceiro ensinamento, para fechar isso aí. Por que não entendemos o que Deus está para fazer? Por que insistimos em mudar a mão de lugar? Por que nos desagradamos de Deus estar dando uma nova ordem, aquilo que nós demos a ordem inicial? Primeiro foi o que mesmo? Machucados, fortes demais, que você superou. E você acha que a tua maior obra foi superar aquele machucado. Não foi. O soldado ferido é preocupante, mas assim que ele ficar ação, se coloca na mão dele a arma e fala, vai para o combate. Você não existe para vencer feridas, você existe para combater o combate. Segundo, você pensar que Deus não tem nada maior para fazer. E o terceiro, e muito comum,
e último também, muito comum, porque não entendemos que servimos a um propósito bem maior do que o nosso. Eu olho e falo assim: poucos chegaram onde eu cheguei. Eu olho e falo da minha geração: poucos chegaram onde eu cheguei. Dos meus colegas: poucos chegaram onde eu cheguei. E falo: tá bom, não tá bom. Eu estou olhando para mim mesmo e isso me limita. Agora, se eu olhar para Deus, eu me pergunto: por que Deus me tirou de lá e me trouxe aqui? Por que Deus fez eu superar? Por que Deus me deu sucesso? Por que Deus me deu avanço no Egito? Por que Deus me deu destaque? Ele não me deu destaque para eu ser destacado. Ele me deu destaque para, no meu destaque, eu apontar para Ele. Eu faço parte de um projeto maior, e esse projeto não é o meu sucesso, é o sucesso dele. Não é uma vida de conquistas, é uma conquista para a eternidade. Não são 40 anos ou 25 anos como eu tenho de sucesso à frente de uma igreja, mas é ser igreja no céu, é ser bênção na mão de Deus na terra e receber galardão logo ali, é contribuir com o projeto de Deus, é ver vida sendo transformada. Se você não ver que o teu propósito de ser é inserido num propósito maior, você começa a limitar o mover de Deus, a intenção de Deus na tua vida. José olhava e falava assim: eu estou onde estou, porque em Deus eu superei. E Deus falava: tá certo, mas não pare aí. Eu tive sucesso porque eu superei em Deus e porque Deus me fez ter sabedoria diante do faraó. Verdade, mas não pare por aí. Quando ele chega para estabelecer o futuro, ele vem estabelecendo o futuro pelo presente que estava diante dos olhos dele. Confesso, pastor Cleverson, que eu, quando vi a progressão da revelação de Deus nesses 3 dias quarto hoje, eu confesso que eu fiquei impressionado. Vocês notaram que nós estamos numa festa de inauguração, e em todos os cultos nós não falamos da inauguração, não falamos do momento, nós falamos do que esse momento vai se tornar. Vocês estão notando isso ou não? Eu notei isso claramente no pastor Cleverson, mostrando que há uma base curada emocionalmente e espiritualmente para Deus investir, quando ele fala da postura de Jesus diante daquilo que contrariava o que ele gostava, que contrariava Jesus. Eu vi esse avanço quando Deus mostra que a unção presente, enraizada, ela produz muito fruto. Ontem o pastor Benhur pregando, em cada linha, em cada expressão que ele falava, eu via Deus te empurrando, falando: vai, porque eu tenho um plano grande para você, e não só para você, projeta para o futuro, projeta para os teus filhos, para os teus netos, quando você não estiver mais aqui, eles estarão, projeta isso para frente. E agora Deus vem e não fala: vamos celebrar pelo que vocês fizeram até agora. Deus chega e fala assim: vocês têm que entender o que eu estou para fazer. Mesmo que José não entendesse, como não diz nada que ele entendeu, embora Jacó explicou, mas não diz nada que ele entendeu, e Deus não se prende no entendimento dos outros. Jacó, servo de Deus, Israel de Deus, ele simplesmente muda a ordem, e ele diz: eu sei que você está impactado com a tua superação, eu sei que você acha que você teve um sucesso até agora, mas você não imagina o que eu estou para fazer. Eu farei muito mais. Essa grande nação não se curvará somente por ordem de Faraó, o próprio Faraó se curvará ao meu povo. O que eu vou fazer é muito maior. O que eu vou fazer através do que você fez, José, é muito maior. Por isso você tem que olhar diferente. Versículo 19: mas seu pai o recusou, o reprovou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande. Contudo,
Oh, irmão, quanta história poderíamos contar aqui. Como iniciamos esse culto contando dessa igreja que vem de uma sala de hotel e está aqui celebrando esse grande número de pessoas e essa boa estrutura e grande estrutura. Quanta coisa poderíamos falar, quanta coisa você poderia falar do teu tempo de América. Eu me impressiono ouvindo histórias, ouço de todos que eu posso, e você me contando como você chegou, a maneira que você chegou, como foi seu primeiro tempo aqui, como foi o avanço depois desse primeiro tempo. Que história linda de superação. E você olha e fala: pastor, agora veja como estou, veja as habilidades que eu aprendi, veja o trabalho que eu faço. Eu trabalhava por tanto ao dia, agora eu trabalho por muito mais. Eu tinha um acesso, agora eu tenho muito mais. Aqui eu me converti, aqui contando tanto sucesso. Mas vem Deus para você e fala assim: que se corrija. Eu não terminei o que eu quero fazer com você. Se corrija, porque eu não terminei. Eu sei, meu filho, que tua história é impressionante. Eu sei que o que você já fez é lindo. Contudo, isso é menor e será maior o que eu tenho ainda para fazer. Deus insiste em mudar o nosso entendimento. Deus insiste em mudar o nosso entendimento, e para isso você precisa se preparar, se colocar na brecha e falar: estou aqui, Senhor, eu vou fazer algo grande. Notícias vêm, gente, de tudo que é lado, e tudo colocando você para baixo, mas Deus te dá uma notícia dizendo: o teu sucesso não acabou, José. O teu sucesso é um começo do que será um dia no país inteiro, no mundo inteiro e para a eternidade no céu. Da tua conquista virá aquele que salvará a humanidade. Da tua conquista virá uma nação. Não morreu essa nação de fome, porque eu te trouxe para cá. E José isso ele reconheceu, mas ele não chegou a um ponto maior do que apenas sobreviver. Eles não só sobreviveram, eles viveram para nascer Jesus em Israel e no meu coração, e distribuir a graça que fez dos Estados Unidos a potência que é. E se ele não reconhecer isso, um dia deixará de ser, porque a força desse país não está no seu dinheiro, está em ainda homens e mulheres como vocês, que se prostram diante de Deus. Está na hora de inverter o que você estava pensando. Pastor Cleverson, vem cá, igreja, fica em pé comigo. José foi a obra Vem cá, pastor, pode vir já, uma aleluia que você vai ficar por aqui. José foi a obra nas mãos de Deus para levar a salvação, mas a salvação maior. Pastor Cleverson, estenda as suas duas mãos assim. Eu imagino quantas coisas grandes significam a mão direita que ele iria colocar naquele lado para colocar diante da mão direita do futuro. Eu imagino quantas histórias, muitas delas eu sei, mas eu tenho certeza que eu sei uma pequena parte de tudo que você está vivendo nesses 4 dias aqui. Passa pela sua cabeça uma história linda de superação, uma história de sucesso, que Deus dá a você e a sua família para poder viver essa realidade. E por muito tempo, em alguns momentos, não que você tenha me falado, isso eu imagino porque sou pastor como você, eu tenho certeza que em muitos momentos esse sucesso já bastaria, e veio no teu coração assim: se conforma esse sucesso, tá bom, você já fez, deixa, não tem problema. Diante das dificuldades, então, como vem isso? Nossa, eu já sou sucesso, eu já vivo, eu já superei, eu já provei, eu não preciso provar mais nada. E é verdade, pastor, você não precisa provar mais nada. Você tem uma história incrível juntamente com a igreja Aba. Vocês passaram por situações, por percalços, que você olha debaixo da mão direita e você fala: meu Deus, é volumoso demais o que eu já vivi, e glória a Deus por isso. Mas Deus quer que você entenda diferente, e você chega para Deus e fala: Deus, o que eu já vivi é grande demais. E Ele fala: é verdade, Cleverson, mas é menor do que eu tenho para você viver.
Essa igreja está apenas no seu começo. E aí você vai inverter, e volta e meia você vai querer corrigir a Deus, e Deus vai olhar e falar: eu entendo. Como Jacó olhou para o filho e falou: eu entendo, meu filho, e o teu passado é uma bênção assim ainda, mas eu quero que você entenda o que eu estou para fazer. O que eu estou para fazer é grande. O que eu estou para fazer é maior. O que eu estou para fazer extrapola o que você já fez. E você só entenderá lá na frente. Mas hoje, mesmo que não entenda, creia. Creia que Deus vai fazer. Traz essa evolução de dentro da igreja para dentro da tua casa, de dentro da igreja para a tua profissão. Nós não estamos celebrando aqui um prédio, nós estamos celebrando aqui uma história de fé. É uma história de fé. Deus está pegando a ordem natural, e Deus está invertendo. Eu acho que está na hora de todo mundo fazer isso. Estenda a mão direitinho assim, ó. Agora, segundo a palavra de Deus, você está enganado. É isso que Deus está fazendo. Deus está mostrando que a tua percepção, a tua expectativa de futuro está pequena. E Ele nessa manhã está selando esse futuro, dizendo assim: por mais que você teme, que a ordem é essa, eu te oriento. Vai ser essa. O teu sucesso vai ser maior, muito maior do que a tua superação. O teu sucesso vai ser maior do que a tua superação. O sucesso da igreja Aba vai ser maior do que a superação que ela teve para chegar aqui. Vai ser maior. Pastor Cleverson, dia 4 de outubro, Deus pôs no meu coração essa palavra. 4 de outubro, Deus pôs no meu coração essa palavra. E Ele falou: você vai, pastor de igreja local, precisa de pregação demais para pregar. Eu prego muitas vezes ao ano, muitas, no mesmo público. E eu fiquei com uma vontade de pregar. Falei: Deus, essa palavra vai libertar muita gente. Ele falou: mas não é para... Depois você pode pregar na tua igreja. Essa aqui é a palavra que você vai dar. Porque eu pensei que eu ia pregar só hoje. Fiquei sabendo há um mês atrás que eu ia pregar também na sexta. Mas quando aconteceu isso, eu falei: bem, eu vou lá pregar no domingo. Ele falou para mim: você vai fechar, pastor, na ceia com a igreja. Ele sabe meu perfil, ele sabe que eu gosto de pregar para a igreja. Eu sou pastor de igreja. Ele falou: você vai pregar lá, pastor. Deus me deu essa palavra e falou assim: você vai dar essa palavra lá. Porque o que você vai fazer lá é profético. Eles estão celebrando essa ordem, porque ela é maravilhosa, ela é digna de ser celebrada hoje. Mas amanhã eles têm que mudar. Eles têm que olhar e falar: lindo o que fizemos, mas é menor do que faremos. Lindo o que conseguimos, mas é menor do que o que conseguiremos. Lindo quem está salvo aqui, mas é pouca gente comparado ao que Ele ainda vai salvar. Lindo a obra que Ele fez na tua vida, mas a obra que Ele fará na tua família será maior. A obra que Ele fará através de você vai ser maior. A obra que Ele vai realizar vai ser maior. Jacó tinha um compromisso com o pai, com Deus, e ele não podia ceder ao natural. E como é difícil a gente não ceder ao natural, porque os olhos leem o natural, o cabeça pensa natural, mas Deus, o Espírito Santo, fala o que vai ser, e o que vai ser não é natural. Não seria natural você estar aqui, natural seria vocês terem parado no caminho. Não seria natural pastorear a igreja que eu pastoreio, natural seria eu ter caído em pecado, caído em erro e estar envergonhado em algum canto. O que estamos vivendo é a bênção da mão direita de Deus. É a bênção do maior. Quando Ele coloca a mão direita, Ele diz: pela mão direita eu determino o que é maior. E eu digo: maior será o teu futuro do que foi a tua história até hoje. Dê um aplauso ao Senhor bem forte.